mas jamais desistir da sua palestra. Tá? Jamais desistir, jamais dar um chilique. A gente vê uma ausência realmente de senoide vocal, interpretação. Isso é bem inteligente da parte dela, porque ela faz uma espécie de seeding, que a gente fala. Então, ela traz, durante o conteúdo, que ela tem um produto, que é o livro dela. Você saísse de você e se observasse nas diversas interações, ou se observasse quando você se comunica, o que você veria? Você teria orgulho da sua comunicação? O que você comunica quando se comunica? Eu sou fonoaudióloga e há mais de 40 anos eu estudo, pesquiso e trabalho com pessoas que têm distúrbios da comunicação humana e também com quem quer desenvolver comunicação e liderança nas organizações. Comunicação. Legal. Aqui a gente tem uma palestra da Marla Belal, que é fonoaudióloga e que traz provavelmente aqui uma voz intencional. Eu percebo que a palestra dela ela começa numa energia um pouco mais baixa, talvez intencional, como eu digo, até mesmo para poder reter a atenção desse público. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Mas uma voz grave e baixa. É uma ferramenta poderosa de felicidade e sucesso na vida. Comunicação é a essência da nossa forma de estar no mundo. E o poder da comunicação é imediato e enorme. Um sorriso no rosto, uma virada de cara, um gesto, 2 palavras numa mensagem de texto mandadas para alguém que está do outro lado do mundo ou em Ipatinga pode fazer com que batimento cardíaco, pressão arterial e humor mudem imediatamente. Isso porque é impossível não se comunicar. E eu não tenho os meus slides no telão. Então, estou me comunicando com os técnicos da coxia. Olha só, hein, gente? Isso aqui é complicado. Quando o palestrante fica aí na mão em relação aos slides, dá aquele frio na barriga, parece que o chão, a pessoa está sem chão. Aqui, no caso, ela foi elegante, ela conseguiu brincar com a situação, estou sem meus slides aqui, passou a mensagem lá para o pessoal lá atrás e espero que tenha corrigido. Mas, nesse caso, importante ou a gente ir por essa via de comunicar e jogar realmente com esse imprevisto, mas jamais desistir da sua palestra, tá? Jamais desistir, jamais dar um chilique, enfim, na frente das pessoas, porque o seu slide não está lá, ou parar com a palestra, não, vou descer aqui do palco para ver lá o que está acontecendo. Jamais isso pode acontecer, você tem que continuar. A palestra é um jogo, o show tem que continuar, o game tem que continuar. Muito bem. Então, é impossível não se comunicar. Comunicação não tem oposto, como dia, noite, em pé, deitado, vida, morte. Eu me comunico quando eu falo e eu me comunico quando eu calo. Comunicação é ferramenta poderosa de estar no mundo e de ajudar os outros. Nós estreamos na vida com uma comunicação muito poderosa, que é o choro ao nascimento. E esse choro ao nascimento, ele é afinado. O bebê chora em lá. E é por esse choro que ele mostra a habilidade de sobreviver e de estabelecer a respiração pelas vias aéreas.
Então, é que a gente vê, por ser uma fono, provavelmente as referências que ela trará para explicar o conteúdo dela vão ser conectadas à fonoaudiologia, aos sons. Então, eu não sabia que um bebê recém-nascido chora em lá. Então, interessante, uma curiosidade que ela traz aqui, até um pouco poética, para a apresentação dela. E já nos primeiros meses após o nascimento, ele tem 3 vocalizações que a mãe e o pai reconhecem sem precisar usar nenhum aplicativo, nenhum Shazam. É o choro de dor, que é contundente, forte, numa nota só e que desespera quem ouve. É o choro de fome, que tem muitas notas, é variado e também desespera quem ouve. E a vocalização de prazer, que é curtinha, que é rápida e é relaxada. E esse é meu filho Thomas, e eu quero que vocês ouçam as vocalizações dele e vejam como a nossa voz, ela confere, ela traduz informações importantes desde o nascimento. Muito legal o que ela está fazendo aqui, como ela tem traz o exemplo aqui do bebê recém-nascido para justificar que a voz comunica por si só, o tom de voz, e aí ela, no caso, contextualiza para o choro do bebê e, por acaso, é o nascimento do próprio filho. Achei isso muito original, muito legal. Prazer curtinho, curtinho, curtinho. A mãe sabe, o pai sabe, os avós sabem, os cuidadores sabem. A nossa comunicação, ela se desenvolve naturalmente. E essa comunicação natural é como um jogo de pelada, né? A gente fala, atropela o outro, fala por cima. Às vezes é o próprio goleiro que faz gol, muita emoção, pouca estratégia. Essa é a comunicação do dia a dia. A criança, depois daquelas poucas vocalizações, logo após o nascimento, com 4 anos, já tem 17.000 palavras. E a linguagem falada, ela assume um papel muito importante na nossa vida. Mas, paralelamente a essa comunicação natural, nós desenvolvemos a comunicação profissional, que é um tipo especial de interação treinada, um jogo de Copa, de campeonato, de Olimpíadas. E é sobre essa comunicação que eu quero falar com vocês. Muito bom. Apesar de termos aqui, sim, uma voz que permanece no mesmo tom durante aqui os 5 minutos iniciais da palestra, a gente vê uma ausência realmente de senoide vocal, interpretação. Eu imagino que seja mais o estilo da Mara se comunicar. Um tom mais baixo, mais calmo, né? Então traz essa calmaria para quem está ouvindo. Porém, algumas pessoas que possam ter mais dificuldade em se concentrar, elas podem dispersar, tá? Então acaba assim desconectando com algumas pessoas. Mas quero lembrar, antes de tudo, que comunicação é percepção. Se eu perguntar para vocês que dia é hoje, algumas pessoas pensaram 27 de julho, sábado, dia de TED Talk, Governador Valadares, aniversário da Mara. Só que não, mas poderia ser. Aqui eu já tô enxergando um pouquinho mais, exatamente, mais interpretação, já começo a ver ela um pouco mais solta, usando mais os gestos, né? Só que não. Muito bom. O que é que eu realmente gostaria de ter perguntado para mim? A pergunta estava clara. Nem sempre é clara para quem ouve. Para nós podermos compreender melhor essa comunicação profissional,
quando eu estava escrevendo meu livro Comunicação Consciente, com minha sócia e amiga Marisa Barbara, nós trouxemos o conceito da arquitetura estrutural, das edificações, dos prédios, para a comunicação. O que é que a comunicação precisa ter para nós procurarmos melhorar a chance de que a percepção seja correta? 3 grandes pilares. Aqui ela vai trazer provavelmente um pouquinho do livro que ela citou. Isso é bem inteligente da parte dela, porque ela faz uma espécie de seeding, que a gente fala. Então, ela traz de uma forma mais natural, durante o conteúdo, que ela tem um produto, que é o livro dela. Então, isso pode despertar o interesse na compra desse livro só de ser citado, entendem? Por isso que se chama seeding, que significa plantar em inglês. Durante uma palestra, você que é palestrante, que tem um livro, é autor de um livro, enfim, tem um curso, um produto, etc., um método, você pode vender sem vender. É o que eu chamo de vender sem vender, é o seeding. Você mencionou o produto no meio do conteúdo, sem fazer chamada para ação, você só citou. Objetivo e eixo condutor, destinatário e contexto, mensagem verbal e não verbal. Mas esses pilares dessa construção da comunicação só ficarão de pé se eu estiver num terreno bastante sólido, que é o terreno da escuta. Diálogo não é sobre fala, diálogo é sobre escuta. Objetivo e eixo condutor. O que é que eu vou falar? Qual é meu roteiro? Como eu costuro as informações? Qual é a sequência lógica para contribuir para que o outro me compreenda? E quais são as informações relevantes? Tirando tudo que é extra, tirando tudo que não interessa. Para isso eu preciso me preparar. Nem que seja uma preparação de 30 segundos antes de entrar numa conversa. E às vezes as pessoas perguntam, se eu não tiver tempo, dá uma dica, o que eu posso fazer? Se você não tiver tempo, tem uma boa dica. Você reza. Porque se o seu santo for bom, ou se a comunicação for bastante comum, pode dar certo. Ao contrário, prepare-se, calibre sua mente. Destinatário e contexto. Quem é esta pessoa para quem eu estou falando? Quem é essa pessoa? O que é a minha comunicação? Qual é meu... Então, ela tem um tom bem professoral. Aqui eu vejo uma professora dando uma aula. Até pela forma, a linguagem que ela está trazendo para a palestra dela, tá? Muitas vezes aqui técnica, mas não tem problema nenhum. Ela está justamente trazendo o tema prometido, o que comunico quando me comunico. Então, são os pilares, é o passo a passo. Muito bom. Então, eu vejo, de fato, é uma aula de comunicação a proposta da palestra dela, tá? Então, assim, realmente, eu vejo que é uma profissional que tem um estilo próprio de comunicação, que não é dos mais comerciais, mas isso também não é um problema, isso tem que ficar muito claro aqui. Cada um tem a sua forma de se comunicar. Alguns vão ser mais comerciais, outros menos. O importante é sempre você saber para quem você quer falar.